Meu nome é Marcos Trapli, trabalhei na Universidade Federal do Paraná há 36 anos, me aposentei e minha formação foi feita na Tuiuti, o meu curso básico de psicologia. Na sequência, fiz a minha pós-graduação em clínica psicanalítica e clínica de psicanálise na Universidade Federal do Paraná. Essa é a minha formação básica. E depois, na sequência, resolvi fundar a Oficina do Inconsciente. Pois é, Marcos, como é que era estudar Jung na faculdade? Jung na faculdade, você, vamos dizer assim, não estudava praticamente, né? Mas eu tive a oportunidade de ter lá na Tuiuti o Armando como professor, então ele sempre foi considerado muito bom na parte de Jung, e ali, vamos dizer assim, foram os primeiros contatos de estudar na faculdade com Jung. Embora antes de eu trilhar dentro da faculdade, eu já lia Jung por conta própria. E o que vocês tinham de material de Jung nessa época? Acho que é 1980 ou 1900. Tinha-se as obras completas e muitos autores brasileiros que escreviam sobre Jung de determinados temas, né? Uhum. E aí era em cima das obras e ficava nisso. E para você pensar em termos de uma formação, você tinha que pensar em Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica em São Paulo, que inicialmente era com o Carlos Byton e o Walter Boechat. O Byton foi escolhido o presidente e o Walter Boechat, como não foi escolhido como presidente, ele foi para o Rio de Janeiro e fundou um instituto de Jung dele lá. Uhum. E isso fez com que ele ministrasse aulas depois em cursos de pós-graduação em várias universidades e rumando para o sentido de ir para um mestrado da vida. E Então, daí nesse meio tempo, eu tive a ideia de começar a trazer os autores junguianos para cá e comecei a trocar uma figurinha com o Armando, que foi o meu primeiro contato nessa troca de ideias. Ele gostou da ideia, ele disse, bom, vá fazendo os contatos e vamos ver o que vai dar essa história toda. Aí eu entrei em contato com o Walter e foi muito bom, porque daí o Walter comprou a ideia e também já tinham vários profissionais ligados a ele. E aí, com sugestões, aí começou a se montar um programa de trabalho, isso em 1900. E iniciamos o trabalho e o início da Oficina do Inconsciente aqui em Curitiba. Marcos, deixa eu só localizar. Você se formou em psicologia quando? Pô, não me faça essas perguntas estranhas. Ai, ai. Tá, então eu vou facilitar. Antes a psicologia oficina de inconsciente surgiu da articulação de vários grupos de estudo das pessoas que estavam por aí. Então quer dizer que para estudar Jung em Curitiba era meio forma isolada de grupos de estudo com esses profissionais. Olha, pelo que eu sei que eles contam, é que teve uma iniciativa que eu não sei. Logo lá no início, começou um grupo, mas a coisa não fluiu, não andou. Aí o que eu fiz? Eu peguei, localizei, eram em torno de 18 junguianos que tinham em Curitiba isolados. Aí eu entrei em contato com cada um deles e juntamos esse grupo dos 18. Entendi. E aí todos toparam a ideia, bom, então vamos começar algo aqui. E foi assim que nasceu
esse processo. E aí nós pegávamos, dividíamos as despesas entre os 18 e começamos a trazer esses profissionais que eles vinham, davam um tema específico na sexta-feira, no sábado fazíamos supervisão coletiva com discussão de casos. Esse foi o modelo que funcionou basicamente o período inteiro. Você falou que você começou em 1990, né? A oficina de consciente foi até quando? 91 ela começou, Não ela foi em foi 90? até 93. Como eu te mandei o boletim, o primeiro, o número 1, o boletim, ele é do fim de 92, ele estava iniciando 93. Que em 93, aí se criou a diretoria, e aí pensamos em abrir para o pessoal das universidades, os alunos que se interessassem, e que daí uma divulgação maior, porque nos primeiros 2 anos ficou entre esse grupo dos 18, dos profissionais que estavam tocando esse trabalho. Então, na década de 90, no início da década de 90, 89, existiam 18 profissionais junguianos em Curitiba. Aqueles que a gente conhecia, e o Armando também deu as dicas, aí a gente chamou todos esses profissionais para participar, agregar esse povo todo, para iniciar esse trabalho, né? E foi assim que foi feito. Embora 1 ou 2 pipocaram, não apareceram, mas ficou uma média dos 16 profissionais. Então foi a primeira formação um pouco mais sistematizada em Jung, saindo um pouco dessa coisa interna, de cada um fazendo sua própria leitura. Segundo o Moreira, diz que foi a melhor formação de Jung que já existiu no Brasil. Eu acredito, sim. E como é que era trazer esse pessoal de São Paulo, Rio? Foi uma experiência muito agradável, muito boa. Era uma correria danada, porque nos primeiros 2 anos eu ia buscar no aeroporto, trazia, levava para hotel, levava para restaurante, mas só que, previamente, eu sempre estava em contato com o profissional, ele me passava 15 dias os textos, o que ele iria abordar, e eu entregava para cada um dos participantes 15 dias antes o texto a ser discutido e trabalhado na vinda desse profissional para cá. Só porque tinha que entregar o texto xerocado, né? Físico. Isso mesmo, físico. Eu ia pessoalmente em cada clínica levar cada bloquinho de texto. Um envelope. Um envelopinho bonitinho para a turma lá. E vinha de São Paulo, Rio, um envelope com o texto. Isso. Não tinha nada de internet, essa facilidade maravilhosa que a gente tem hoje. Se ia na universidade, em algum lugar, na copiadora, copiava o xerox ali. Isso mesmo. Era bem artesanal o processo. Eu lembro da década. Lembro que a gente fazia aquelas máquinas e não era tão barato o xerox quanto hoje, né? Não. Mas é que eu tinha um acerto com o cara do Xerox ali embaixo no prédio, ali na Santos Andrade embaixo. Ah, sei. Então ali a gente tinha, como era produção em massa, ele fazia um descontão muito joia para a gente. Daí tinha que entregar nada de. E os profissionais, eles viam como é que era. Como é que era daí, então? Pode falar. Não. O profissional chegava, vieram vários profissionais que a gente trouxe, eles apresentavam seu tema, tinha essa discussão sobre o tema na sexta-feira, e daí no sábado, quem quisesse trazer casos, trazia, e daí a gente fazia as supervisões coletivas e participávamos da discussão dos casos que eram apresentados todos os sábados. Então, era um teórico prático, vamos dizer assim. Sim, então sexta-feira de noite era a palestra, como dizer assim, a discussão do tema. Sim. E sábado era o dia inteiro de supervisão? Começava pela manhã, pulava um pouco para a hora do almoço, entrava à tarde, era longo, bastante longo. E era uma vez por mês, era quinzenal? Como é que eram essas reuniões? A base a gente tentou se organizar para ser
eu não me lembro direito se era quinzenal, mas às vezes, porque, por exemplo, o Walter, ele fez uma programação que ele vinha a cada 2 meses. Certo. E nesses intermeses, daí o Chang tinha a programação dele e ele também vinha intercalado com o Walter. Era Walter Chang, e na falta de um deles se pegava um outro profissional, como a gente trouxe o Glauco Urso uma vez para falar, e teve uma outra profissional lá de Campinas que mexia com a parte corporal, que eu não lembro o nome dela, tentei de todo jeito. Isso que eu ia perguntar. Como é que era, como é que foi? Deve ter sido uma experiência bastante boa, porque é um grupo pequeno, um grupo bastante interessado, motivado, não? Sim, 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 sim. Pelo menos o depoimento de todos sempre foi muito bom. Era um trabalho muito direto. E aí que existe a crítica, que no momento que o Walter fez a crítica, como ele disse, você não devia ter aberto diretoria e ter aberto para a população de universidade. Tinha que deixar mais porque funcionava mais redondinho. Porque quando se abriu para a questão da universidade, veio um monte de gente participar do processo. E aí, nesse meio tempo, vamos dizer assim, é aquilo que eu estava te contando aquele dia. O Walter diz, bom, aí foi que a coisa quebrou um pouco. Eu digo, não, não foi assim que quebrou. Parou porque no final de 93, desse primeiro ano, o Walter foi, né, agraciado, abençoado por Zurich e ganhou a carteirinha tão sonhada da vida dele de membro da Sociedade de Zurich lá, né? Então, a partir dali, aquele instituto que ele tinha lá no Rio de Janeiro virou uma escola de formação como a SBPA em São Paulo. Então, daí, quando ele vinha com essa conversa aqui, quando eu abri para fazer a diretoria, que a coisa quebrou, eu digo, quebrou porque você tem a carteirinha agora. E ele, né, ele é muito debochado, e eu também, né? Aham. Então, os almoços viravam quebra-pau, às vezes. Que daí os objetivos eram distintos. Mas é porque eu Daí, participei. daí ele veio com a história assim, não, mas vamos fazer o seguinte, vamos integrar isso aqui. Então, aí agora todos vocês vão fazer a formação lá no Rio, e essas horas didáticas todas que ocorreram aqui, com a parte, a gente dá um desconto por causa das exigências da formação, que são 100 horas de análise, 100 horas de supervisão didática, e 100 horas, eu digo, é um monte de 100 horas a ser cumpridas, né? Então, E daí? Vamos por partes. Eu participei de uma ou duas ou três em 93 como aluno, que eu era aluno da Federal. isso, Daí isso, mulher isso. me convidou. Eu lembro do Julito de Souza Brandão, que foi no auditório, que tinha bastante gente. Fantástico, fantástico, Junito. Foi muito bom. Então, você poderia, além do Walter Boechat e do Franklin Chang, vocês trouxeram do Glauco Urso, como é que você pode falar um pouco de todos os profissionais, de modo geral, que vocês trouxeram? Olha, o Chang é uma pessoa assim fantástica, que tanto quando terminou no terceiro ano, Moreira daí pegou o Chang e deu continuidade no consultório dele, e parece que no interior também. Ele levou, acho que 1 ou 2 anos, deu continuidade ao trabalho. A Renata pegou deixa eu pegar aqui que eu já te digo aqui. A Renata estava trilhada com o Gustavo Barcelos e pegou e levou para a clínica dele e começou a trabalhar as questões de Hilma, porque o Barcelos era o tradutor oficial de Hilma, né? E quando terminou, a Renata pegou o Barcelos, o Chang foi lá com o Moreira, e eu, Armando e Tito, pelo que eu sei, não demos continuidade a partir daí. Ali interrompeu, porque quebrou aquilo que foi a essência do processo. E a Lurdinha, aí nisso, iniciou na Católica o curso de especialização em Jung. Isso, eu E, fiz.
Isso, e depois, na sequência, ela, eu acho que acabou fazendo a formação com o Walter lá no Rio, e aí parece que agora tem em Curitiba, com outros profissionais, a formação oficial ligada pelo Rio de Janeiro a Zurique, no caso, né? Não, eu acho que o Instituto Jungiano é ligado à JB em São Paulo, se eu não me engano. Ah, isso eu desconheço, eu não sei se ela... Que é a Maria de Lourdes. Pois é, mas então, a oficina fez a conexão praticamente do Jung no Paraná ou em Curitiba com São Paulo, Rio, com Zurique, então. Não, não sei, né? Se incomodou eles lá a tal ponto de validar o Walter, né? E pau. Então agora você também é pronto. Não, Tira mas o, tira o reinado pleno do Byton e agora tem o Walter Boechat junto, né? Mas o que eu entendi é que a gente ficava muito. Porque naquela época, década de 80, eu lembro quando eu fiz alguma formação, eu fiz mestrado em 2000. Para você ter acesso a algum material, você tinha que ter local, né? Eu lembro que algumas vezes eu ia para São Paulo, passava 3 dias na biblioteca da USP tirando xerox. Voltei com umas 2 malas de xerox. Sim, mas isso porque você não tinha contato com o Armando, com o Moreira, com o Tito, com o Marcos, que cada um de nós temos uma bibliotequinha pequenininha. Eu sei. A Mas é minha isso que eu queria de chegar. 1.200 livros, no mínimo, só de Jung, cara. Eu sei. No Não, mas total é 6.000 que eu tenho. mas eu queria chegar no seguinte sentido. Eu também tinha contato um pouco, mas é que as pessoas aqui em Curitiba, que nem você, ficava muito isolado. É um trabalho como junguiano muito isolado. Então, os Total. isolados, você reuniu, Curitiba ficou isolado. De repente, Curitiba se conectou com São Paulo, com Rio de Janeiro, com esses profissionais que a gente só tinha acesso via Perfeito, livro. perfeito. Essa foi a ideia, de movimentar nesse sentido. E pelo menos aproximou mais os profissionais e ficou claro que poderia ser diferente. Mas uma das características que sempre dá para observar, não só em questão de Curitiba, São Paulo também, pelos relatos que o Chang fazia e que o Walter também fazia, que os analistas não são de ficar se agrupando e ter grupos de estudo. O pessoal é muito isoladão mesmo. O cara que é autor, ele fica se dedicando a publicar as obras e não existe assim discussão, uma Éramos da vida, como Jung sonhava, que todo mundo se reunia para discutir, profissionais de várias áreas. Isso é o sonho do Jung, e morreu com ele, né? Que não deu certo nem lá na época dele, né? Ah, então, você pode falar mais, então, o que você pensa mais da oficina? Da oficina, para mim, foi uma experiência muito boa. O contato com todos os profissionais daqui foi muito bom. Pelo menos o depoimento que eu sempre escutei de todos também é nesse sentido. Foi uma coisa assim que funcionou muito bem durante os 3 anos que ocorreu. Deu conturbação quando entrou aluno, aquela bagunça de se organizar e um atravessar, querer buscar um profissional que nem o Junito já foi contratado por um aluno depois, aí pequenos enroscozinhos que quando foi aberto mais, né? Mas funcionou muito bem e tanto que o contato com o Moreira, com o Tito, com o Armando continuou e com a Lurdinha, dentro da medida do possível, mas nunca mais em termos de estudo e em termos de troca profissional, isso não. É Quer dizer que, cada um para o seu canto e ponto final. pelo que você está comentando, a oficina foi fundamental para a formação e consolidação de cada um em sua trajetória, no seu estudo, naquela. Veja, o Armando tinha o jeitão dele estudar. Na época, ele estava ligado com o Kukbal Craig lá, aí ele tinha uma relação direta com ele, mandava os textos para o Armando, aí o passava para mim, até tem um comentário gozado que ele dizia que o Kukbal falava para ele: escuta, vocês são loucos de me estudar, por que vocês estão perdendo tempo com isso?
Aí pergunto para o Armando, depois que ele tem conta direitinho. Eu me enrolava de dar risada com isso. Então, cada um tinha a sua via de contato, as suas vias de acesso. E cada um trilhava dentro do seu caminho e traçava o seu percurso profissional a partir daí. Porque Jung, a bem da verdade, embora você hoje é o FPR, eu não sou mais, né? Estou aposentadão, é aquela tal história. Cabe ou não cabe a psicanálise dentro da universidade? Essa é uma discussão que já ocorria também, até naquela mesma época, sobre Lacan e Freud, que houve grandes discussões com Godino e toda a turma da coisa freudiana, da biblioteca freudiana, em que não se chegava nunca ao contexto de que psicanálise, qual é o eixo básico da formação da psicanálise? Sua própria análise, seus atendimentos e supervisão. E o aspecto teórico deixamos num nível de uns 20%, porque só o aspecto teórico não forma ninguém em psicanálise, seja ela lacaniana, freudiana e junguiana. Isso é ponto básico. É a prática e versus supervisão, que é o eixo básico para dar formação para qualquer que queira ser um analista. Dessa psicodinâmica do inconsciente. Mas o que dá, como a oficina foi um campo teórico prático, parece que porque aquela ideia de que em grupo você consegue muitas vezes, com a diferença, aumentar, consolidar, criar condições. Sim, sim, porque por isso que o foco também estava bem direcionado na questão daquelas supervisões coletivas que nós fazíamos na apresentação de casos e discussão de casos. Uhum. Então, cada sábado, um trazia um caso, apresentava, e aí todo mundo interagia nesse processo. Isso é uma experiência, na minha maneira de entender, muito. Que ali você estava vendo o uso da teoria na prática. Sim. E com a experiência, porque todos esses autores, eles também eram práticos, todos eles tinham seu consultório. Não eram somente professores, entende? Eram efetivos da prática. Isso que é o ponto-chave da história. Continuava, você fazia que nem você falou, era a ligação, a articulação de teoria e prática. Exatamente. É o eixo básico que se perde um pouco na universidade, às vezes. Ah, sim. Daí depende da formação, no fundo, a formação individual de cada um para a sua procura, né? Sim, porque a universidade, a bem da verdade, ela te dá um universo do campo da psicologia. Então, você não tem como se dedicar mais do que 3 meses a cada linha teórica que você aborda. Você dá um conhecimento. Cada um que se acha aí nesse meio e daí trace a sua formação. Né? Mas, Marcos, voltando ali à questão da oficina, o que dá a impressão é que a oficina, depois da oficina, que nem você falou, sedimentou, trouxe vários profissionais de fora, por exemplo, o Walter, o Gustavo Barcelos, o Chang, para Curitiba, saiu a pós-graduação, a especialização em psicologia analítica. Parece que a oficina do inconsciente foi fundamental para, de certa forma, consolidar o Jung em Curitiba, desde um aspecto um pouco mais institucionalizado, digamos. Se olhar por esse ângulo, sim, porque a partir daí surgiram as iniciativas da Católica, da Lurdinha, daí a própria, agora que tem a formação oficial aqui também. Então, aí deu uma injeção. Deu uma injeção de ânimo em todo mundo. Sim, até as iniciativas individuais de cada um se colocaram, né? Que nem o Moreira com o Chang, a Renata trazendo o Gustavo Barcelos, que vão se formando vários grupos. Sim, 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 sim. Desencadeou vamos dizer assim, ampliou um pouco mais o universo Jung aqui na discussão em Curitiba, onde também alunos que participaram também começaram, a partir daí, a ter um contato mais intenso porque aquela tal história, tanto lá dentro da Tuiuti quanto dentro da Federal,
você tinha aquela formação de quinto ano que era psicoterapia breve, e você tinha supervisores que eram da psicanálise, da comportamental, do psicodrama e da psicanálise. Era Sim, esse o basicamente. eixo básico, né? Então, daí, cada um nas suas supervisões ia se interessando ou por psicodrama, ou por comportamental, ou por psicanálise. E Jung, a nível de termos de supervisão de clínica, que eu lembre, tanto na Tuiuti quanto na Federal, não tinha. A Tuiuti talvez tinha, não estava lá o Tito, a Renata, Mas eu o... não sei, o Tito ele estava, mas eu não sei qual é o período que o Tito Ah, certo. estava lá. É, Talvez não sei. Ai, Não, não, porque não confunda assim. Eu não digo estar dando aula. ah, sim. Estou falando dois supervisores de quinto O ano da Nélio, turma de o quinto ano. Nélio não dava, o Nélio não dava supervisão no quinto ano? Também não sabe, tem que perguntar para ele. Pois é, mas de qualquer forma é o seguinte, eu vou te falar como um aluno que participou de algumas oficinas do Inconsciente em 93. Eu acho que 93 que fez. Como é que. Tinha muita gente nas. Eu lembro do Junito, que vocês fizeram no auditório da Rosa Cruz e tinha bastante gente. Sim, sim, sim. Daí. Como é que foi em 93 essa ampliação da oficina do inconsciente, dos pequenos, do grupo interno de psicólogos junguianos, que eram vocês, para esse público maior, trazendo estudantes da universidade interessados? Não, foi um processo interessante, foi gratificante também. Mas é como eu disse para você, mas quando chegou no fim de 93, quebrou porque daí o Walter não queria mais. E o Walter era o carro-chefe, porque o primeiro contato que eu tive, eu acho que até te mandei cópia do Sim. primeiro contato com ele, e ele que pegou os profissionais agregados a ele, ele que me passava o nome e telefone, e dizia, eu já falei com tal profissional, ó, pega lá, ligue para ele Ah, lá, e eu me entendi. acertava, e aí era uma facilidade. Mas daí, quando ele criou o instituto oficial dele, ele disse, agora não dá mais. Ah, Eu entendi. até questionei ele, mas por que não dá mais? Não, mas veja bem, mas daí eu vou ter que responder às Zúriga. Eu digo, Walter, você está muito formal demais para o meu gosto. Aí nós se pegava, mas se... E aí quebrou aquele... Aquele Porque... fluxo. E esses profissionais que estavam ligados ao processo, automaticamente ele agregou eles ao Instituto Entendi. Jungiano, lá, né? E muitos desses também nem eram com formação em Zurique, na SBPA. Porque, ao mesmo tempo, se não me engano, parece que tinha um outro grupo lá em Minas Gerais, uma coisa assim, e outro lá na Bahia, que até entrei em contato. Aí os caras queriam pegar nossa ideia para pôr lá. Eu passava a dica para eles, eu dei a dica, e eles tentaram se animar a desenvolver isso lá também. Não tenho a mínima ideia se conseguiram ou não. Marcos, uma última questão. Hoje em dia é muito mais fácil. Houve uma popularização, massificação das viagens. Na década de 90, eu lembro que para a gente viajar de avião era muito caro, era muito. Me conta um pouco disso. Não, verdade. Era, como eu disse para você, a gente nesse grupo dos 18 funcionava da seguinte maneira: a gente rateava igual os valores, tinha custo de hotel, custo de pagar o profissional e o custo de alimentação. Rateávamos pelos 18. E quando acontecia de faltar dois, aí eu ia e pagava três. Entendi. Você e o Moreira Eu tinha que bancar pagavam as três, e, cotas. e eu tinha que bancar três lá na marra lá. E sempre foi assim. Então, foi uma experiência assim uma vez houve que o avião do Walter não pôde parar aqui, ele foi parar na Argentina por causa de um temporal. Na Argentina, Na não é de Porto Argentina. Alegre. Não, não, na Argentina. Daí depois retornou, era para chegar às 8 da manhã, daí acabou chegando meio-dia, mas acabou acontecendo ainda o processo só, né? Foi uma vez só que aconteceu isso, o resto funcionou muito redondo.
Porque nessa parte eu sempre tive uma facilidade muito grande. Eu ia perguntar, para vocês também, para os participantes, foi um custo alto, não era que nem hoje em dia que é muito fácil viajar. Não, 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 não. Era salgadinho, mas você diluindo por 18 não era uma coisa fora do comum. Eu não tenho noção para te exemplificar hoje o que era o nosso gasto, mas não era uma coisa proibitiva, não. Não. Não era. Só exigia uma boa articulação, porque, por exemplo, os aviões não eram toda hora, aquela coisa toda. Exatamente, exatamente. Eu comprava sempre com 15 dias de antecedência a passagem, sempre fiz esse movimento antes, sempre comprando antes, para não dar enrosco na data marcada. Só deu esse único enrosco que eu volto e fui parar na Argentina. Lá. Mas, Marcos, foi um prazer. Caneso falou, felizmente não pôde estar, não vai poder estar online, mas aí você, pelo menos a gente gravou então o seu depoimento para, junto com o Boeira e o Tito, passar nesse sábado ali. Beleza, mas muito obrigado. Aquele. Eu vou te passar o link daí que vai sair no YouTube daí. Eu passo por WhatsApp. Beleza, então.